Começando mais uma análise e hoje quero trazer para vocês uma análise, uma avaliação das 10 principais empresas na Europa Central, empresas do setor de defesa, setor bélico, militar, que se beneficiaram com as guerras que estão ocorrendo pelo mundo, seja uma guerra ali regional, como a guerra na Ucrânia, uma guerra que vai se arrastando há um bom tempo, uma guerra em relação a conflitos territoriais ali na região do Oriente Médio, seja na África, conflitos ali entre culturas e etnias que resultou na compra de mais equipamentos de batalha, equipamentos bélicos. E essa avaliação ela corresponde a esse aumento no orçamento de defesa de 10 das principais empresas, indústrias bélicas na Europa Central. Para quem não se habituou onde que fica a Europa Central, vou explicar especificamente a região da Europa Central no mapa, no continente europeu. Mas antes peço encarecidamente que se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal e principalmente ajudar, é claro, o canal a ganhar mais relevância aqui na comunidade de geopolítica e de defesa, e vai ajudar e muito o crescimento do canal. Então, vamos nos localizar perfeitamente no mapa da Europa. Vocês podem observar aqui a região do Ocidente Europeu, a região oriental da Europa, a região norte da Europa e a região sudeste da Europa e sul, é claro, da Europa. Observem aqui que temos um território bem interessante na Europa Central, um território grandioso que, com uma grande economia e também uma grande produção bélica de toda a Europa, que é abastecido pela Estônia, pela Lituânia, Polônia, pela Alemanha, Eslováquia, República Tcheca, Hungria, Áustria, Suécia, Croácia, ali na região a região dos Balcãs, né? Interessante também que são nações que fazem parte também, em sua maioria, fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, e por fazer parte dessa grande aliança militar, a maior aliança do mundo no setor de defesa, ela obrigatoriamente precisa abastecer as necessidades de guerra e de segurança de toda essas nações que fazem parte da organização do Atlântico Norte e que se compromete, é claro, e também se comprometem essas nações a fazerem parte de um programa, fazerem parte de uma coalizão internacional que visa, é claro, buscar, segundo a organização, paz, maior segurança naquelas regiões até então instáveis. Ou seja, a OTAN ela busca trazer uma maior estabilidade para regiões específicas do planeta. Por exemplo, na região do Oriente Médio, estamos observando uma coalizão internacional feita ali, liderada pelos Estados Unidos, que realmente vai conter ali nações árabes como Catar, como Bahrein, para tentar deslegitimar essa afronta de terroristas que vem ameaçando o transporte marítimo regional, que é conhecido hoje como terrorismo comercial, tá? Então, na geopolítica, temos esse crossover, esse cruzamento de nações que formam coalizões que buscam uma proteção específica. Mas eles são bonzinhos, estão protegendo algumas áreas, algumas nações, principalmente árabes, para trazer maior estabilidade da região. Não necessariamente isso. É claro que isso é uma consequência. É claro que
visa, sem dúvida alguma, por exemplo, também a região do Mar Negro, também promover estabilidade e segurança para, através desta coalizão, trazer maior segurança para o tráfego marítimo comercial, para que os preços dos produtos não aumentem, para que a impopularidade dos principais líderes também não aumentem, para que não traga ainda mais problemas para aquelas grandes nações que detêm o monopólio do poder político, geopolítico e também econômico. Então, você tem aí, observem esse perfil da Europa Central, que, recortando, conseguimos observar que grande parte, ou melhor, a maioria dessas nações, é uma das maiores responsáveis por abastecer o mecanismo bélico da Organização do Atlântico Norte. E, sem dúvida alguma, isso traz grandes atenções para toda a comunidade da Europa, em ter essas nações sempre estáveis e sempre de ombro a ombro, ao lado, porque a gente não sabe se haverá uma guerra no futuro ou não. Temos, por exemplo, a Polônia, que fica ao lado da Ucrânia e da Bielorrússia, que a Ucrânia, sem dúvida alguma, é uma das maiores responsáveis por alavancar essa indústria de defesa da Europa, principalmente da Europa Central. Então é preciso trazer segurança para essas regiões. Não é à toa que os Estados Unidos, inclusive a Polônia, estão trabalhando para trazer melhores condições de segurança, de proteção, principalmente a nível nuclear, para a própria Polônia, que busca também atingir 4% do PIB em defesa nos próximos anos, que sem dúvida alguma, se isso acontecer, será o maior exército da Europa. E um belo artigo que foi produzido por Dominique Kinla, que é um consultor da indústria de defesa lá da Polônia, na região de Varsóvia, e ele tem larga experiência nesse tipo de mecanismo de trocas ali de intenções comerciais, principalmente no setor de defesa e também outros setores de relações internacionais. E ele fez um interessante artigo, bem legal, que traz realmente essas principais empresas da Europa Central que estão envolvidas nesse fortalecimento da indústria bélica e também no fornecimento e apoio bélico para a Ucrânia na sua guerra contra a Rússia, cada vez mais defensiva neste momento, que está entrando aí, que já entrou em seu inverno próximo de um inverno muito rigoroso, que pode trazer grandes problemas entre esses flancos, tanto flanco mais próximo da linha de combate, quanto aquele flanco mais defensivo, onde as tropas elas precisam ficar mais estacionadas, por exemplo. Então, nesse artigo de Dominique, ele diz que o elevado crescimento das vendas registrado por empresas de defesa locais, ele é com certeza impulsionado pela guerra na Ucrânia que está ocorrendo neste momento, e também pelos crescentes orçamentos de defesa e pelas necessidades de modernização militar das principais nações da região que ele fala aqui, flanco oriental. Ou seja, essas principais regiões da Europa Central e também da Europa Oriental, que no caso que fazem parte da OTAN. Por exemplo, a região da Polônia, da Lituânia, a região também mais ao norte, como a Finlândia, e agora a Suécia, que vem tentando adentrar na Organização do Atlântico Norte. É claro que está muito mais difícil, está ainda uma batalha realmente que vai se arrastar por meses aí, afinco até o próximo ano, que com certeza até o fim do mandato aí de Jens Stoltenberg, o presidente da OTAN. Então, Dominique, ele fala que a Europa Central, ali, Polônia, a região da República Tcheca, da Croácia, ela se comporta como em grande parte,
ela foi, é claro, muito tempo negligenciada, mas ela trata-se de uma das principais áreas produtoras desses armamentos de defesa, ou seja, os empreiteiros de defesa que mais estão ali compondo o arsenal atual, convencional da OTAN, está nessa região central. No entanto, essa guerra em curso na Ucrânia mostrou que há uma deterioração desse ambiente de segurança na região da Europa, tanto na região da Europa Oriental, que propriamente dito a Ucrânia, como na central, e os recentes resultados, é claro, positivos de vendas do setor de defesa local na Europa estão gerando interesse nas capacidades oferecidas pelas empresas de defesa da região. O que isso quer dizer? Que, conforme vai aumentando esse cenário caótico de guerra, essas tensões geopolíticas, necessariamente essas nações que estão ali mais próximas deste barril de pólvora, elas buscam melhores condições para se reequipar e se preparar para um conflito imediato com essas possíveis ameaças, como é o caso da Polônia, como havia dito recentemente, como a Finlândia e agora a Suécia, por exemplo. Então, a visão mencionada por Dominique, nesse brilhante artigo, ele pretende, na verdade, mostrar o desempenho atual do setor de defesa desses países da Europa Central, para mostrar que a OTAN ela tem capacidade de se autoproduzir, melhorar e também ser uma gestora dos meios próprios para a própria defesa e subsistência. E, além disso, ela consegue oferecer para outras nações capacidades de defesa, como vem oferecendo para a Ucrânia. Então, essa análise ela abrange 10 principais empresas produtoras de armas na Europa Central, e é interessante observar que esse ranking ele foi feito do ano de 2022, porque ainda é claro, esse ano, nesse momento que o vídeo está sendo realizado, dezembro de 2023, ainda o ano, é claro, não terminou, e é baseada, é claro, nessas receitas totais de vendas dessas empresas, que foram, claro, consideradas as principais, ou melhor, o preço total, a receita total dessas vendas foi considerado, essa receita foi considerado um indicador comparativo. E é claro que essas vendas dessas 10 principais empresas na região, elas chegaram num patamar de 4,9 bilhões de dólares só no ano de 2022 com vendas. E isso representou um aumento em relação ao mesmo período do ano de 2021 de 39,5% quando se compara com 3,5 bilhões de dólares em 2021. Então, observem que houve um elevado orçamento total de defesa dessas empresas robustas da Europa Central de 2021 de 3,5 bilhões de dólares para 4,9 bilhões de dólares. É muita coisa. Em 2021 a gente não tinha uma guerra como na Ucrânia. A gente vinha passando por uma dificuldade muito grande, principalmente a Europa, decorrente do quê? Daquele processo, daquela crise de saúde global que era a pandemia, foi imposta pela pandemia. E nesse cenário, com o aumento dos gastos com defesa, houve diversos programas de diversas nações, principalmente a Ucrânia, com modernização, se preparar para a guerra, se preparar para novas invasões ou para futuras invasões e para conter ameaças regionais presentes naquele momento. Por isso que alavancou a indústria de defesa de toda a Europa. Então, vou mostrar aqui neste momento uma tabela específica que mostra as 10 principais empresas, vocês estão vendo aí, as 10 principais empresas
que alavancaram na Europa Central, que, é claro, tem muita relação com a guerra na Ucrânia, outros conflitos na África, maior necessidade de rearranjos e arsenais nas nações da própria OTAN. Observem, por exemplo, a empresa polonesa Polish Armaments, a PGZ. Ela teve ali um número de funcionários em relação ao ano anterior, né, de 2021, um aumento bem considerável, e tem ali mais de 18 mil funcionários. E ela é uma empresa polonesa. E observem ali a receita em 2022 em milhões de dólares, teve 1,874 milhões de dólares, que dá em torno ali de 1,8 bilhão de dólares. Em relação à receita de 2021, veja esse aumento bem considerável em relação a 2021 da empresa PGZ. Foi para de 1.646 receita, ou melhor, 1,6 bilhão para 1,8 bilhão, um crescimento de 13%. Aí vocês podem até observar a segunda empresa, a Czechoslovak Group, a CSG, que é da República Tcheca. Observem que ela tem um número também bem considerável de funcionários trabalhando, de 5.450. E a receita ela aumentou 60% em relação ao ano de 2021. Foi de 666 milhões para 1,67 bilhão de dólares. Realmente é uma empresa considerável, uma empresa que alavancou o seu setor bélico, tá? E ainda observem a Coach CZ Group, também da República Tcheca, com uma grande participação aqui nesse hall de alavancagem dessas companhias. Teve também um aumento de 26%, mas é o que chamou a atenção, bem interessante isso, e eu vou até explicar o porquê. Veja a STV Group, da República Tcheca, teve um aumento de 336%. Uma empresa da Romênia, a Romarm, que teve 413,8%. Olha que interessante. Por que disso, né? É claro que houve essa grande necessidade e demanda da Europa por conta dessa guerra em curso na Ucrânia, no ano de 2022. Mas foi um período em que os Estados Unidos eles liberaram uma somatória enorme de incentivos em bilhões de dólares de programas de defesa que foram entregues para essas nações da Europa Central, e que essas empresas entraram numa licitação que muitas vezes essa licitação ela foi muito fácil para ser manejada. Muitas das vezes não precisava de tantas fiscalizações por conta da necessidade, principalmente de meios de artilharia de 155 milímetros na Europa, ou melhor, no caso, a Ucrânia. Então essas empresas como a Romarm e a STV Group, elas receberam incentivo americano, ou repassado, é claro, pela defesa da República Tcheca, e conseguiram uma somatória muito grande de verba para alavancar no desenvolvimento e produção de equipamentos. No caso, equipamentos específicos para artilharias, equipamentos específicos para meios aeroespaciais. E que realmente é uma grande verdade essa especialização da República Tcheca nesses meios. Então, não foi à toa, por exemplo, na Romênia, Romarm, que 413% a mais em relação a 2021 para 2022. E a STV Group da República Tcheca, que teve um aumento de 336%. Não foi à toa que grandes investimentos foram feitos nessa indústria de expansão bélica
e conseguiram ali alavancar ainda mais a receita e o orçamento de defesa dessas empresas. Então, até realmente é um dado bem interessante. Por exemplo, a Colt. A Colt, no ano passado, a empresa ela também concluiu uma aquisição de uma empresa sueca, a Dalby, que ela também era uma produtora de equipamentos de recursos ópticos para armamentos mais sofisticados, como fuzis, entre outros equipamentos, até mesmo para blindados, veículos blindados. Então, com essa aquisição, por exemplo, a Colt favoreceu o engajamento para outros setores mais específicos bélicos. E foi o que realmente aconteceu com a própria STV Group e a Romarm. Com esse dinheiro que eles receberam de incentivo americano e até mesmo da própria Europa, através da União Europeia, eles conseguiram formar outros conglomerados industriais, receberem essa tecnologia e desenvolver os meios próprios para fornecer equipamentos para a Ucrânia. Então, isso foi um dado bem interessante, que essa movimentação dos Estados Unidos proporcionou um efeito dominó para outras empresas do setor bélico na Europa. Então, eu estou tomando como base principal a Romarm e o grupo tcheco STV, porque eles absurdamente foram os que mais aumentaram o seu orçamento de defesa no ano de 2021. E essa guerra na Ucrânia, claro que levou essa procura por munições, explosivos, outros tipos de serviços, principalmente de blindados e sistemas de artilharia, e teve, é claro, um impacto direto, principalmente nas vendas desses dois grupos, dessas duas empresas, porque elas são empresas especializadas nesse tipo de ramo, e principalmente o ramo também, o sistema óptico, para melhorar ainda mais o controle de tiro, a observação de artilharia, de veículos blindados, principalmente numa guerra em que ela não acontece somente de dia. Ela acontece de dia, acontece de noite, em clima perfeito, em clima tempestivo, em clima hostil, em clima com inverno, com quente, com calor. Ela acontece o tempo todo. Então você precisa de meios, de equipamentos de alta tecnologia. Vou colocar até esse gráfico bem interessante, que vejam só. A PGZ, essa indústria, essa companhia polonesa, apesar, né, dela ter tido ali o maior aporte entre as 10 grandes empresas do ramo bélico a crescer na Europa Central, eu ainda fico nessa margem em observando a empresa STV Group da República Tcheca, vejam só esse gráfico interessante, e a Romarm, porque eram empresas até então não insignificantes. Jamais podemos afirmar isso, jamais podemos especificar isso. Mas são empresas que não detinham uma atenção tão grande em toda a Europa, mas sim nos seus países específicos, é claro. Mas vejam só, a PGZ de 1,8 bilhão de dólares, que ela teve essa maior somatória orçamentária aí nesse gráfico, tá? Mas percebam aqui em amarelinho, a STV Group, e em azul marinho, mais ou menos, a Romarm, que teve as suas particularidades, saltando ali mais de 400%, mais de 300% desse ranking dessas super empresas que foram responsáveis por alavancar a guerra em favor da Ucrânia, para manter viva a esperança do ucraniano, de Kiev, de manter a sua defesa contra o avanço da Rússia desde 24 de fevereiro de 2022. Então, para encerrar esse primeiro momento, sem dúvida que em 2022 foi um ano realmente muito positivo para essas empresas, principalmente da Europa Central, em termos de receitas e vendas. Tá?
No entanto, essas empresas também elas tiveram de lidar com os desafios da inflação crescente que vem e que acometeu no ano passado principalmente toda a Europa e os Estados Unidos, dessa escassez de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, porque num período de guerra é necessário sim um contingente específico de mão de obra e principalmente, é claro, dessas questões de abastecimento da cadeia de produção, da cadeia de abastecimento. Vejam só, você teve uma crise, observamos uma crise de titânio, principalmente de titânio que vem da região da porção oriental da Ucrânia, a porção também da Rússia, porção da Europa Oriental, leste europeu, em que as sanções diminuíram esse fluxo de materiais nobres, esse fluxo também de materiais importantes para a matéria-prima, para os serviços, para criarem equipamentos para serviços terciários, para a produção também de mecanismos de alta tecnologia, para blindados, equipamentos aeroespaciais. Então, com essas conjunções de fatores negativos, trouxe também escassez para a indústria interna da própria Europa. Por isso, é claro que, mesmo após essa alavancagem de dinheiro entregue para essas companhias, era preciso também buscar meios próprios através da África, através da América, matéria-prima para produzir esses equipamentos. E certamente os Estados Unidos e a Europa, a União Europeia, se articularam nobremente e conseguiram grandes produtos, grandes somas dessas matérias-primas para fomentar e dar possibilidade nessa cadeia de abastecimento de produção dessas empresas que se destacaram na Europa Central. É claro, não basta ter dinheiro, é preciso ter mão de obra e matéria-prima abundante para se ter um produto final, que é o produto bélico para ser utilizado em toda a guerra. Para encerrarmos este vídeo, vou colocar para vocês aqui empresas americanas, empresas britânicas, empresas suecas, que alavancaram também desde o 1º de janeiro do ano passado. Vejam só que em 2022 tínhamos ali uma estabilidade, um platô, vamos dizer assim, na indústria bélica dessas empresas, por exemplo, a Rheinmetall, Saab, BAE Systems, Safran, Stocks, e essas empresas, quando surgiu aquele boom da guerra na Ucrânia, que já era previsto pelos americanos e também pelos próprios ucranianos, olha só o salto que deu, por exemplo, a Rheinmetall, em milhões de dólares, a Saab, e assim elas continuaram. Elas não tiveram uma queda assim e com um platô nessa queda. Elas tiveram um perfil ali, meados de maio, junho, um platô ali mais insignificante. Aí, posteriormente, entrou o quê? Entrou um grande desafio, que é esse período de maio, um período até dezembro, era aquele período de maior consumo da guerra, né? Então, quando houve esse consumo, essa compra, para segurar esse período de frio, que entrou o inverno aqui em janeiro de 2023, essas empresas já consumiram, já entregaram grandes somas desses produtos. Então, quando já estava no ápice do conflito, a demanda era muito grande e a oferta era muito baixa. Então, elas passaram a diminuir o seu orçamento porque elas não conseguiam entregar equipamentos. Se elas não conseguiam entregar equipamentos, elas não recebiam. Então, elas poderiam fazer contratos mediante a possibilidade e garantias de entrega de equipamentos. Foi então que, a partir de várias negociações com outras alianças, por exemplo, com a Coreia do Sul, por exemplo, com outras nações da África, nações da América do Sul, houve maior disponibilidade de matéria-prima e essas empresas, novamente, aumentou a demanda e elas conseguiram atender esses contratos, atender essas ofertas.
essas demandas? Com ofertas. Então, começou novamente a aumentar a receita, o orçamento dessas empresas, principalmente a Rheinmetall, uma grande empresa, também a Saab, uma grande empresa aeroespacial, a britânica BAE Systems. Então, mantiveram esse gráfico de orçamento elevado porque a demanda foi crescendo e elas tiveram a capacidade de manter essa oferta porque tinham matéria-prima e também tinham mão de obra, ou seja, se readequaram nesse cenário de conflito, nesse cenário caótico de guerra. E aqui, para encerrarmos, trouxe aqui do site McKinsey, um site especializado também em análise de geopolítica de guerra, que ele trouxe que a guerra na Ucrânia levou as nações europeias a aumentar os gastos com defesa. E ele trouxe ainda que, desde fevereiro do ano passado, levou uma reavaliação significativa da defesa e na segurança da Europa e uma revisão de pressupostos de longa data de que conflitos em grande escala no continente eram improváveis no século XXI. Não foi à toa que houve diversos tratados que diminuíram as capacidades de defesa das próprias nações da Europa e principalmente na invasão de veículos blindados. Hoje, por exemplo, o número de blindados na Europa é muito baixo em relação ao que eles tinham 20, 30 anos atrás. E eles acreditavam ainda que a artilharia, nessa era moderna, bélica, de armamentos modernos, não seria a principal arma, né, de uma guerra, que grandes desafios seriam em tecnologia de comunicação e também aeroespacial, principalmente com drones e guerras cibernéticas, é claro, guerra de informação também. Mas não, a artilharia realmente se fez presente e não é à toa que a artilharia é considerada a rei da guerra, ou o rei da guerra, né, perdão. Então, nessa sequência de resposta, né, a Europa ela se adequou, a Europa ela buscou melhores condições e conseguiu sobreviver e atender às demandas de guerra. Inclusive, melhorou ainda mais o seu parque industrial bélico para melhorar ainda mais a sua capacidade de ofertar equipamentos e se preparar para um futuro de guerra. E encerrando, trouxe mais um artigo interessante da Reuters, escrito por Mike Stone. Ele colocou que as ordens de guerra da Ucrânia começam a aumentar receitas para grandes empreiteiros de defesa dos Estados Unidos, como a gente já havia colocado aqui sobre as 10 indústrias que se beneficiaram com essa guerra, indústrias na Europa Central, trouxe melhores condições também para esses senhores da guerra nos Estados Unidos, que ele colocou aqui que empreiteiros de defesa dos Estados Unidos, como a Lockheed Martin, General Dynamics e outros, esperam que os pedidos existentes de centenas de milhares de cartuchos de artilharia, ou seja, munições de artilharia de 122, 150 milímetros, entre outros tipos de munições, centenas de interceptadores de mísseis Patriot, aqueles sistemas de defesa antiaérea, e um aumento nos pedidos de veículos blindados esperados nos próximos meses sustentarão seus resultados nos próximos trimestres. E é um dado de outubro deste ano e que certamente no próximo ano vamos ter ainda mais uma alavancagem das receitas, das ações também dessas empresas, e quem investe nessas empresas com certeza vão se dar muito bem, porque é um momento certo. Claro, eu não estou aqui orientando ninguém, nem induzindo a esse tipo de serviço, né? Mas quem investe nesse tipo de empresa, com certeza, no próximo ano, terá bons resultados. Era esta análise que eu queria trazer para vocês. Então, peço encarecidamente que se inscreva aqui no canal, ative um sino de notificação. Se possível, é claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, para que o canal ganhe ainda mais relevância aqui na comunidade no YouTube. E, é claro, até o próximo vídeo com mais análise aqui no canal.